Fala moçada, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Girocast. Hoje a gente está aqui no IFTM Campus Ituiutaba, estamos com uma presença ilustre aqui para estar sendo nosso entrevistado de hoje. Mas antes da gente começar essa conversa, eu gostaria de estar falando sobre o nosso patrocinador, a Green Erva. A Green Erva tem o tereré prático, tem tereré de tamanho normal, tem bomba, tem copo. Então, você que está querendo seu produto aí, vai lá no site adquirir e usa o cupom, hein? Giro do Agro, que tem 10% de desconto. E hoje estamos aqui na presença Lívio Amaral. Livão, um prazer você estar aqui no nosso podcast. É uma honra nossa. Obrigado por ter aceitado o convite. Prazer é todo meu, cara. E bora prosear um pouquinho, Livão? Bora conversar. Livão, pra gente estar começando aqui nosso episódio, quem que é o Lívio Amaral? Conta pra gente um pouquinho, desde os primórdios, assim. Certo. Bom, eu sou nascido de Viçosa, né? Em Viçosa. Fiz agronomia, o mestrado, doutorado em fitopatologia, tudo lá, no quintal de casa, literalmente, né? Uhum. E saí de lá para trabalhar um pouco numa empresa na Bahia, controle biológico. Tive primeira experiência como professor no IF Goiano ali, né? De Urutaí. Fui para uma outra empresa também trabalhar com biológico no sul de Minas, depois entrei no IF Baiano, campus Xique-Xique, época de pandemia, não cheguei a conhecer o campus, né, trabalhando à distância, e quando foi para voltar a presencial, né, aí eu fui redistribuído aqui do IFTM Ituiutaba, e estamos aí já faz 4 anos. 4 anos já. Livão, a gente sabe que você, assim como você disse, você é professor aqui no IFTM Campus Ituiutaba. Mas antes você falou que você trabalhou, teve uma primeira experiência no mercado de trabalho. Qual que foi a sua principal diferença que você sentiu do mercado de trabalho convencional, digamos assim, para a parte de ser professor, para a parte de ensinar as pessoas? Qual que foi essa diferença que você sentiu? Te falar a verdade, sim, cara, diferença, lógico que vai ter diferença em muitas áreas, sabe? Mas, na verdade, eu posso falar que foram coisas diferentes que me complementou bem, sabe? Te falar bem, né, sendo bem sincero. Por quê? Porque às vezes a gente vem para a sala de aula, né, e às vezes se você não tem o conhecimento prático, te dá uma insegurança às vezes de falar de alguma coisa. Só que quando você vai para campo ou trabalha dentro de uma empresa, seja laboratório, seja fábrica, enfim, você acaba pegando muita experiência com outras coisas que você não vê em sala de aula. Então quando você vai passar isso para o estudante, você passa às vezes até com um pouco mais de autoridade, sabe? Então, assim, eu acho que contribuiu mais, assim, né? Lógico que diferença vai ter, né? Você trabalha, lá eu tenho uma equipe com a qual eu trabalho, né, na empresa, né? E às vezes a equipe às vezes não é tão grande, né? Mas você depende ali de todo mundo estar junto ali para a gente poder, enfim, alcançar objetivo, bater meta, né? E aqui a gente trabalha, lógico, a gente tem os colegas de trabalho, tem né, os superiores também, mas essa relação é um pouco diferente aqui, sabe? E aí a gente, né, lida com um grupinho um pouco maior, né, que tem esse grupinho na mão ali, que é a sala de aula, às vezes é um pouco mais complicado. Então tem uns grupinhos que é bem complicado. Tem. Livão, mas voltando um pouquinho atrás aí, quando que surgiu essa sua paixão pela agronomia, pela parte do agro em si? Rapaz, tem um caso aí que já é um pouquinho... Estamos com um visitante aqui na gravação, aqui, tem uns visitantes aqui. Tá bom, se não tá bravo, tá não tá mordendo as canelas, que importa. A paixão pela agronomia, na verdade, né, que foi um caso um pouquinho ao acaso, sabe? Quando eu tentei vestibular, lá em Viçosa, eu tentei para engenharia de alimentos. E, cara, eu fiquei muito atrás na lista de espera, assim, muito atrás mesmo. Na época, a prova da engenharia de alimentos era igual da agronomia. Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na agronomia ano que vem, mesma prova, né? E aí depois eu fico um ano na agronomia e depois aproveito as matérias, né? E vou para alimentos. Fiz isso. Passei bem na agronomia, com a nota que eu passei, eu teria passado na engenharia de alimentos, mas já era, né? Fui e tal. No segundo período eu fiz uma tal de Física 191, que ela teoricamente é mais fácil do que a Física 1 que vê na engenharia de alimentos. Fui reprovado, cara, mas assim, direto, mas nem para final não consegui ir. Foi horrível. Falei, cara, se eu não dei conta de passar na Física 191, o que eu vou fazer lá na engenharia de alimentos para pegar a Física 1? Não vou, né? E aí eu fiquei na agronomia. Só que isso foi bom demais porque eu comecei a gostar do curso, né? E enfim, aí foi, né? Essa paixão, né, foi só aumentando, né, de lá para cá. E como é que foi seu período da faculdade? Foi um período mais tranquilo?
Você falou da dificuldade que você teve aí com alguma matéria. Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho desse seu período de estudante universitário. Aham. Ah, foi um período muito bom, sabe? Muito gostoso, assim. A gente aprende muito, com muita coisa, né? E realmente, assim, fui reprovado ali numas matérias que eu gostava mais. Eu fiz um ano direto, né? Para não perder tempo, né? Mas, por outro lado, também foi um período que eu aprendi bastante coisa, né? Testei bastante coisa. Eu entrei já fazendo estágio, trabalhando com ecologia de formiga, para você ter ideia, né? De comunidade de formiga. E permaneci na entomologia por um tempo até, de tanto dar murro em ponta de faca, né? Eu falei, não, realmente entomologia é para quem tem o dom mesmo, não é para mim. E aí eu parei de fazer estágio, né? Parei, fiquei um semestre sem fazer estágio, falei assim, agora eu quero descobrir o que eu gosto aqui dentro. E aí teve duas áreas que me chamaram mais atenção. Uma é trabalhar com enologia, né? Que estuda vinho, né? E a outra parte seria bacteriologia, dentro da fitopatologia já. E aí eu procurei o professor de uva, né? Falei assim, olha, Lívia, aqui a gente não trabalha com uva, não tem praticamente ninguém que produz uva aqui na região, então não tem como. E fitopatologia eu sempre fiquei, pô, o pessoal entra lá com notão, acho que eu não vou conseguir, né, nem estágio lá, quanto menos bolsa, né? E estava com a vaga, fui lá, conversei com o professor e deu certo trabalhar com bactéria, né? Na minha área mesmo, e fiquei, né? Aí você está até hoje. Aí eu tô até hoje. E como é que foi? Depois que você começou a trabalhar nessa parte da fitopatologia, você foi vendo que seu interesse foi aumentando? Ou foi alguma coisa mais receiosa no Não, passar não, do não. tempo? Ou foi a paixão à primeira Esse aí vista? foi paixão à primeira vista mesmo, cara. Quando eu fiz a matéria, difícil, e não passei com nota boa, assim, eu dedicava, estudava e tinha dificuldade pra caramba. E aí na segunda fitopatologia que eu fiz lá, que aí eu tive aula de bactéria, com o professor José Rogério, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado depois, né? E eu gostava demais daquilo. Então, assim, né, foi paixão mesmo. Eu continuei estudando e estudando, aprendendo e gostando mais, né? E fiquei nessa área. Livão, agora eu vou te fazer uma pergunta que todo estudante aí, né, já parou para poder pensar. O aluno que ele não passa numa matéria, isso aí geralmente é para quem está entrando na faculdade agora. O aluno reprovou na matéria, ele viu que teve dificuldade à beça. É o fim do mundo naquela matéria Não, ali? de jeito nenhum. Isso aqui é um exemplo bem feito aqui, um professor, né, mestrado, doutorado, como é que é, Livão? É o fim do Não, mundo ou não, não não é é? o fim do mundo, sabe por quê? Porque assim, às vezes a gente pensa só no desempenho acadêmico, a gente não sabe o que está acontecendo às vezes na família, na vida da pessoa, né? Outras coisas pessoais que às vezes acaba atrapalhando, né? E às vezes até questão de maturidade, né? Do estudante chegar e falar assim, não, peraí, cara, eu fui moleque, né? Fui moleque, não estudei, não dediquei, tal. Poxa, vou pegar firme agora. E às vezes o cara vai pegar firme naquela matéria ali que ele foi até reprovado e vai gostar daquilo e vai querer seguir carreira, sabe? Então assim, não é o fim do mundo, tá? Isso aí, para todo mundo que achar que, né, pô, não é pra mim, não, continua que vai. Respira um pouquinho. Respira um pouquinho que dá certo. Livão, aí aqui no IF, né, para quem não sabe, o Livão é um professor aqui do IFTM do campus de Ituiutaba. Livão, você já gerenciou muitos projetos aqui no IFTM, né? Tem até a Mariane, um caso mais recente aí, nossa amiga. Conta um pouco desse contato que você tem com os alunos nos projetos, né? Todo esse por fora da sala de Sim, aula, né? Uma forma mais chegada com o aluno ali mesmo. Conta pra gente um pouquinho dos projetos. Assim, eu gosto mais de desenvolver projeto pelo contato que a gente tem com o estudante mesmo, sabe? Até mais do que isso. Projeto pra gente que é professor é bom porque vai contar no currículo e é só. Tá? Tem gente que pergunta, né? Quem coordena projeto ganha dinheiro para isso? Não, ganha não, tá, gente? A gente ganha nosso salário, só isso, tá? Dor de cabeça. E tem umas dorzinhas de cabeça ainda, tem hora. Mas assim, não tem. A gente não ganha muita coisa com isso, a não ser quando tem alguma possibilidade de publicar uma revista melhor, tal, e currículo legal, bacana. Mas isso para o estudante tem impacto muito grande, sabe? A experiência dele escrever um resumo, viajar para poder apresentar um trabalho para alguém, né? Como foi o caso da Mariane que você comentou, né? Que ela foi premiada ano passado aí, né? Foi um trabalho de destaque lá do simpósio de iniciação científica aqui do IFTM. E assim, o impacto também na vida do estudante é importante por conta da bolsa, né? Então o estudante vai receber às vezes 150, 300, na graduação 700, né? Dependendo da modalidade de bolsa.
E aquilo tem impacto na vida da pessoa, né? Eu falo porque quando eu era adolescente também, ali, jovem, né? Tinha a possibilidade de ganhar a bolsa. Poxa, cara, se tem a possibilidade de ajudar alguma coisa em casa, de você sair, né? Pagar alguma coisa ali também. Então, assim, sair com a namorada, né? E também Com ter uma certeza. graninha ali, fazer uma graça. Né? Porque quase não gasta, né? Nossa, não. Então, assim, esse impacto que tem, às vezes, por fora do que o estudante já vai ganhar aqui dentro, naturalmente, sabe? Eu acho que é muito importante, talvez até mais importante, sabe? E falando de impacto, como é que você se sente ao saber que você pode impactar na vida de tantas pessoas? Vamos pôr aí, cada sala tem 30 pessoas, então você pode estar sendo responsável por impactar na vida de muitas ali naquele ambiente. Como é que você se sente podendo impactar na vida dessas pessoas de forma direta? Motivado. Assim, é a única palavra que nem minha cabeça, sabe? Porque é lógico, né? A gente trabalha para ganhar um salário no final do mês, lógico, isso é importante, sabe? Mas eu acho que você saber que aquilo que você faz pode melhorar a vida de alguém, pode, né, surtir algum efeito no futuro na vida daquela pessoa, eu acho que isso é o mais importante, sabe? Então, vim para a sala de aula, às vezes até tem dia que a gente está mais cansado, tá, às vezes cabeça cheia, preocupado com alguma coisa, mas chega ali, você começa a falar, você esquece de tudo e tenta levar aquilo ali muito a sério, porque sabe que vai ser importante, pode ser importante para alguém, pode ser que não, Sim, né? com certeza. Mas pode ser importante para alguém ali. Ivão, pra gente dar uma descontraída um pouco nesse papo nosso aqui, conta pra gente alguma história de algum bastidor que você teve na sua vida aí, quando você trabalhou nas empresas, sem ser aqui na parte de professor. Conta alguma história aí que eu sei, né? Pra quem não sabe, eu já fui aluno do professor Livro, eu sei que ele tem umas histórias muito boas. Conta pra gente alguma história aí, Livão. Rapaz, tem uma história. Foi meu primeiro emprego, né? A gente estava para poder montar um experimento para a empresa lá, né, numa fazenda. E nessa fazenda a gente sabia que assim, né, o dono lá dava abertura para a gente poder fazer, né? Mas o gerente lá não era de muita confiança, né? Vamos falar assim, né? Rapaz, vamos lá, né? Montar esse experimento. Chegamos lá, tal, falou assim, ó, a gente quer montar esse experimento assim, tal. O pessoal falou que tem uma área aí pra gente, onde que a gente pode ir? Ah, vai beirando um talhão ali, não sei aonde e tal, lá tem mancha lá, que é produto para nematóide, né? Pode ir lá que você vai achar a mancha lá e vai conseguir montar esse experimento. Beleza. Chegamos lá, chama a tal da mancha, cara. Uma mancha grande assim, sabe? Falei, poxa, maravilha, é aqui mesmo que nós vamos montar. Pegamos, montamos o experimento, ficamos lá o dia inteiro, toda semana a gente ia, né? Assim, depois. Mas montamos o experimento no dia lá. Pá, beleza. Outro dia, cara, a gerente chama a gente lá na sala dela. Vem cá que deu problema. Meu Deus do céu, não é possível, né? Cara, na hora que a gente chegou lá, falou assim, você sabia que vocês montaram esse experimento numa mancha de calcário? Nossa. Eu falei, não é possível. Eu falei, pô, o cara falou que a gente podia montar lá e tal, né? E nem foi lá junto com a gente, só explicou onde que era e foi e tal. Eu falei, pois é, foi ele que ligou pro dono da empresa, da empresa que a gente trabalhava, né? Pra poder falar que vocês não estão com nada, né? Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí reunião com o dono. O dono deu aquela carcada na gente, mas falou assim, não, vamos fazer desse jeito aqui pra tentar contornar a situação. Rapaz, ali foi intenso, foi toda semana indo lá e tal, e pegando a amostra, fazendo a amostragem de solo, amostragem de folha e tal. E beleza, fizemos tudo que a gente podia ter feito, sabe? E ainda no dia de colher esse experimento, né, era um dia que a gente pediu, falou assim, ó, quando for colher vocês avisam a gente. Tal. Era um dia que não estava previsto ir lá. Não lembro se foi a gerente mesmo, falou assim, dá uma idinha lá pra ver, tal. Vamos lá, né? Cara, chegamos lá, o pessoal tava colhendo. E ainda não tinha chegado no experimento, né? Saímos colhendo aquele negócio, tal. Enfim, beleza, conseguimos colher. Resultado, né? Com tudo que a gente apresentou, porque teve que fundamentar, né? Com o máximo de análise possível. Apresentando todas as análises pro cara, tal. Falou, ó, então, mesmo montando na mancha de calcário, a gente conseguiu o resultado assim, assado. Ela foi obrigado a comprar da gente. Olha, então, assim, aí virou o jogo. Não ganhei nada porque eu não era vendedor, só era pesquisador, né? Nessa hora deu vontade de estar trabalhando. Aí eu falei, pô, cadê meu meio por cento? Ele tava bom demais. Opa, já dava uma diferença. Mas aí conseguimos, né? Saímos, nessa aí a gente saiu por cima.
Ivan, e quando você entrou assim no mercado de trabalho, voltando a falar sobre a entrada no mercado de trabalho, Uhum. como é que foi esse primeiro contato que você teve? Porque a gente sabe, né, Uhum. que todo estudante fica ansioso, fala, Uhum. e se eu chegar lá no campo, no experimento de alguma Uhum. empresa, chegar no produtor e não souber o que eu tenho que falar? Uhum. Como é que foi esse primeiro contato seu? Não, vai acontecer. Isso aí não adianta Não falar para adianta vocês que... fugir, não. Não, não adianta, né? Nessa aí, a minha primeira visita numa fazenda foi com meu chefe do lado. Ixi, Maria. Segunda-feira de carnaval, né? Nossa. E fomos para lá. E aí o cara chegou lá, né, o agrônomo lá pegou, arrancou. Cara, eu fitopatologista. Uhum. O cara me arrancou uma soja lá que estava meio capenga, né? Falou assim, e aí, que doença é essa? Nossa. Eu já tremi na base. Eu falei, cara, Depende. depende. Aí o cara pegou e fez o teste mais básico na fitopatologia. Cortou o caule e estava escurecido. Fusário. Eu falei, nossa, cara. E assim, só que eu fui já tremendo, porque eu não podia errar na frente do agrônomo, não podia errar na frente do meu chefe, né? Poxa vida, eu voltei chateado para casa aquele dia. Mas assim, é o tipo de situação que acontece mesmo. Então assim, a gente fica com medo, né? Lógico que assim, você vai entrar na empresa, hoje, né, a maior parte das empresas, não deixa você entrar lá, né, vai. Não, o cara te dá um treinamento, você vai acompanhar alguém para poder ver como é que é o serviço, né? E a partir dali é estudar, você não para de estudar, né? Você tem que ficar bom naquilo que você está fazendo, né? Acompanhar o que está acontecendo no mundo para você ficar, né, atualizado. Então, dá um medo, né? Mas com dedicação você consegue vencer, sabe? Consegue chegar lá. Ainda mais nessa área nossa, né? Que a cada ano são várias novas descobertas que são feitas. Sim. E tudo vai se renovando. É uma coisa de doido se a gente parar para pensar. Né? E é toda hora, né? Você vê assim, aconteceu guerra não sei aonde, né? Igual tem acontecido um monte, né? Mas já vai impactar preço do diesel, né? Se impacta o preço do diesel, a operação no campo já fica mais cara, né? Um monte de produto quando o transporte fica mais caro. Fertilizante e tal. Então a gente tem que ficar antenado, tem que ficar buscando se atualizar o tempo todo, né? E você foi, né, na sua época, aquela pessoa que virava à noite estudando, que ficava doido estudando, ou você sempre foi aquela pessoa que já teve uma facilidade, as coisas foram fluindo naturalmente? Deixa eu falar a verdade, Diego, tá? A verdade aqui, a verdade. Graduação, cara, eu fui assim, eu estudava pro gasto, Eu era o aluno 70 ali, entendeu? 65. Ali, ficava ali, sabe? Então, ali realmente assim, não dediquei tanto para sentar e estudar, sabe? Agora mestrado, doutorado e a conversa já foi, né, um buraco mais embaixo. Aí, cara, aí era virar a noite estudando. Teve um trabalho que a gente tinha que entregar, nós viramos 2 noites seguidas para poder dar conta. Então a gente tinha aula durante o dia, no intervalo que a gente ia durante o dia ia para o laboratório para poder montar o trabalho, terminava as aulas no final do dia, né? Fazia um lanchinho, ia para o laboratório, virava à noite, no outro dia a aula de novo. E eu lembro que no segundo dia, quer dizer, no terceiro dia no segundo dia teve uma aula que era de micologia, né? Então eu apoiei a cabeça no ocular do microscópio, fiquei lá a aula inteira. E ele, tá conseguindo ver alguma coisa? Ainda não, né? Eu fiquei assim, né? A manhã inteira na aula, desse jeito, porque não tinha como, cara, tava morto, né? Mas enfim, foi ele que me puxou mais, sabe? Mas assim, arrependo um pouco também, sabe? De não ter gastado um pouquinho mais de tempo estudando na graduação, porque teve situações que eu passei aperto e não precisava, né? Eu fui trabalhar numa empresa que era de fertilizante para café, né? Era com biológico, mas a empresa é de fertilizante para café e primeiro mês lá teve uma volta no campo lá com o pessoal gerente, né, RTV e tudo mais. E o pessoal entendia de café, né? Chegou um camarada meu olhando uma planta de café assim, ó, assim para baixo, não sabia o que era ramo ortotrópico, o que era plagiotrópico, não lembrava, né? E aí, o que você achou dessa planta? Rapaz, titubei assim, o cara rachou de rir porque sabia que não sabia nem o que estava fazendo ali, né? Então é bom, cara, você conseguir dedicar pelo menos naquilo que você, né, tem mais afinidade, sabe? Que aí na fitopatologia eu dedicava. Isso aí também eu não, né, isso aí eu chamo pra mim porque realmente eu dediquei o máximo que eu podia. Mas fala que eu dedicava demais também era mais ou menos, E como é que foi essa mudança, né, de trabalhar numa empresa a campo
e depois ir para a sala de aula. Como é que foi para você, assim, porque querendo ou não, é duas áreas, são interligadas, só que são diferentes. Sim, A sim, sua sim. atuação é totalmente diferente. Como é que foi esse choque aí? Então, porque na pós-graduação, a gente já tem alguma experiência de sala de aula, né? Uhum, Na época que eu tentei o doutorado para a UFV, eu tinha ficado como segundo na lista de espera, uhum, tá? E não tinha bolsa para mim. E eu tinha passado em Lavras. Só que eu não queria naquele momento ir para Lavras, eu queria continuar em Viçosa. Universidade fantástica também lá, uhum, Lavras, né? Muito boa. Mas eu queria ficar em Viçosa, minha família toda ali e tal, namorada lá na época. Então, eu queria ficar ali. E aí apareceu uma oportunidade na época na bolsa do Reúne, né? Nessa bolsa, o que acontecia? Eu tinha que concorrer a ela, né? E ia ficar dando aula, tá? Para uma determinada disciplina, ao mesmo passo que eu poderia, né, com a bolsa agora fazer o doutorado, uhum. né? E concorri, né? A concorrência foi muito boa, sabe? Deu meio candidato por vaga. Nossa. Tinha 2 vagas, só tinha eu concorrendo. Falei, agora eu tenho que passar, né? Por vergonha de não passar. Aí deu certo. Eu acho que eu estava precisando também, me deu a nota lá para poder passar, sei lá, tô brincando. Mas aí, beleza, entrei, eu comecei dando aula de Química Geral, né? Então eu dava aula de Química Geral e estudava, fazia o doutorado, né? Uhum, E depois lá também a gente teve outras oportunidades, tem uma matéria que chama estágio e ensino, que a gente vai para a sala de aula mesmo, ajuda a preparar a aula prática, né, e tal, acompanha os estudantes, enfim, a gente tem essa experiência. Então eu já tinha um pouquinho de experiência de sala de aula antes, mais do que de campo, uhum, né? O experimento que eu montei era todo laboratório ou casa de vegetação, então assim, campo mesmo não tinha. uhum, E aí quando eu fui para campo, né, foi um mundo diferente, gostoso demais também, sabe? Tem gente que fica, laboratório ou campo? Não, os dois são muito bons, sabe? Você consegue extrair dos dois assim, excelente. E aí tive experiência excelente também, voltei depois para a sala de aula, fui de novo para a fábrica, né, um pouquinho de campo também na época, e depois vim para cá. Então assim, como falei, é diferente, mas se complementa uhum. muito, sabe? Muito mesmo. E tem hora que bate uma vontadezinha de Bate, voltar para campo, bate. voltar para sair um pouquinho da sala de aula para dar uma respirada. Bate mais, porque assim, aqui campo a gente ainda tenta fazer alguma coisa aqui, né? Uhum. Igual o dia de campo que vocês cobriram aqui, né? A gente ano passado, e esse ano vai ter de novo, tá? Só Nó. para deixar a deixa aí Né? também. E aí a gente faz alguma coisa de campo aqui e já é gostoso pra caramba. Menos tempo que a gente tem disponível, né? Para fazer as coisas, Uhum. mas a gente já faz alguma coisa que é muito bom. Mas essa rotina, às vezes, de empresa também tem alguma coisa ali que eu tenho bastante saudade, sabe? Uhum. A rotina de laboratório, rotina de fábrica, de ter que ir na fazenda de alguém, fazenda do outro, para ver como é que está o experimento. É, é uma rotina, às vezes, muito frenética, né? Mas é muito gostoso. É recompensador, né? Demais. Ivão, e em questão dos seus projetos que você guia aqui no IFTM, conta mais um pouquinho pra gente sobre os seus projetos que você está aí há quanto 4 tempo aqui? anos. 4 4 anos anos aqui em já? Piutá. Conta pra gente um pouquinho desses projetos. Então, Igor, a gente trabalha aqui em 3 eixos, né? Projetos de ensino, pesquisa e extensão. Uhum. Projeto de ensino, já desde que eu cheguei, a gente tem trabalhado com detecção e identificação de doenças de planta. Uhum. Então a gente vai para campo, aqui mesmo no IF, às vezes traz material, né, algum aluno traz material de casa, e a gente tenta identificar, lógico, a planta, né, e a doença. E quando a gente não consegue chegar a esse nível de identificação visual, né, assim, a gente leva para o laboratório, tá? E faz, né, ensina os meninos a fazer lâmina e tal, e vai montando uma coleção lá. A gente tem uma coleção com, eu não sei quantos materiais que a gente tem lá, né, mas já encheu 2 caixinhas já de lâmina com materiais diferentes. E a gente pega esse material que a gente desenvolve no projeto para levar para a sala de aula, né, assim, por meio de uma aula prática, por exemplo. Então esse é um projeto bem bacana que a gente tem aqui. Até porque a doença nem sempre está no campo, mas no laboratório ela está lá guardadinha. Tá né? lá. A gente tem uma linha também de projetos de pesquisa. A maior parte dos projetos de pesquisa tem trazido para a gente a parte de bioprospecção. O que é isso? Né? Prospectar vida no solo. Né? Então a gente coleta solo de diferentes áreas, diferentes ambientes, leva para o laboratório e isola o que a gente tem de bactéria e e fungo, né, principalmente, e monta a nossa coleção. Com esses micro-organismos que a gente coleta do solo, a gente tenta
testar alguns pelo menos, né, em caso de vegetação, a princípio, para ver se tem algum que vai promover crescimento de planta. Esse ano a gente tem um para ver se a gente vai ter algum que vai induzir resistência no repolho, né, contra a podridão negra, que é uma bacteriose. E aí a gente tem esses trabalhos, né, assim, de pesquisa é mais isso, a gente varia um pouquinho, né, mas a gente tem sempre esse foco assim, voltado um pouquinho para o controle biológico. Tá? E a gente tem também o de extensão. Né? Extensão a gente começou trabalhando aqui com produção de um produto à base de NIM, que é uma planta que tem, aqui eu não sei se tem alguma por aqui, não, acho que tem uma crescendo ali. Acho que tem uma lá para baixo. Enfim, mas aqui tem, tá? Aqui no campus tem. Ali embaixo tem, ali é certeza. Ali tem, grande até. Mas aqui em Ituiutaba, para tudo quanto é lugar que você vai, você tem uma planta de NIM, né? E a gente começou esse trabalho, foi até com o Lucas Batatão. Batatão, né? famoso Batatão, um abraço aí, Batatão. E ele começou aqui o projeto com a gente aqui para poder tratar, né, carrapato de cachorro usando extrato de NIM, né? Foi um trabalho muito legal. E no ano passado a gente já mudou um pouco o foco, né? A gente começou a trabalhar agora com testar algumas tecnologias para forrageira, né? Com a finalidade de fazer um dia de campo lá no final, né? E trazer, principalmente o criador de gado, mas quem é da área, quem não é da área e quer conhecer também, né? Comunidade interna do campus, externa principalmente, para poder conhecer essas tecnologias. Né? E aí junto um monte de projeto. Né? Tem projeto do professor Elvio, da professora Aline, né? E aí a gente junta todo mundo e monta esse dia de campo, né? Com empresas também que querem divulgar um produto, mostrar alguma tecnologia também. Então a gente dá essa abertura aqui, eu acho que para o principal, né? Que é causar esse impacto também fora sair daqui, né? Produzir aqui e levar para fora. Né? E eu sei que, vamos falar um pouco do dia de campo agora, eu sei que não foi só você, mas você foi um dos principais idealizadores e que teve vontade de seguir com esse projeto, que a gente conversou muito, né? Eu vim aqui toda sexta-feira para a gente conversar um pouco. Como é que foi guiar esse projeto do dia de campo? Tirar ele do papel, porque até quando eu estudava aqui, eu sentia que tinha um potencial de realizar um dia de campo, mas o processo de sair do papel e finalmente realizar esse dia de campo, como é que foi a experiência? Foi um processo assim, cheio de medo, porque a gente também nunca tinha feito. Então, assim, você começar do zero sem saber, poxa, será que vai dar certo? E se o campo demonstrativo não der certo, não vou mostrar o quê pro pessoal? Né? E aí, quando é que a gente vai chamar a empresa? Poxa, como é que chama? Né? Dá até uma vergonha, né? Falar assim, pô, tal, né? Para convidar. E quem é que vai ajudar? E, cara, o mais sensacional foi assim, né? Teve alguns pontos ali que deu errado nesse dia de campo, né? Durante a condução, que eu falei, cara, não vai virar. E aí é a parte boa da gente ter uma equipe boa, né? Que começaram, né, os bolsistas, não, Livro, vamos lá, a gente vai fazer assim, assado, de repente assim, ó, dá certo, tal. Colaborador de campo aqui, não, vem cá, a gente ajuda assim, tal. Os professores, né? Eu falei do Elvio, da Aline, o professor Júlio também. Chegou, não, vem cá, faz aqui, ó, olha aqui, ó, faz assim, tal. E aí, assim, eles foram dando, acho que foram os principais para, sabe, me motivar para alavancar para a coisa acontecer mesmo, né? Mas assim, não foi, né, como você falou, só escrevi o projeto, né? Tentei orientar alguma coisa, talvez mais desorientado que orientar os meninos, né? Porque eles eram muito fera também, conduziram super bem o trabalho. E, enfim, no final das contas foi a equipe, sabe? A equipe que fez a coisa acontecer, né? E teve a participação, um apoio muito grande aqui da direção do campus aqui também, outros professores, né? Que vieram também para prestigiar, outros servidores. E, enfim, foi muito bom, sabe? Foi uma experiência muito boa. E eu acho que esse ano agora a gente vai conseguir, né, levar com um pouco mais assim mais tranquilidade. Mais tranquilidade, assim, né? Corrigir alguns erros que a gente teve ali. E eu acho que vai ser um evento muito bom. Vai ser bem legal. Com certeza. Ivão, e você falou da equipe, como é que você se sente fazendo parte dessa equipe, né? A gente que estudou aqui sabe, você, o Lívio, o Elvio, a Aline, é uma equipe excelente, são professores excelentes, né? A gente mesmo tem muito aprendizado, a gente segue falando nos vídeos, eu, o André, o Alexandre, a gente comenta muito sobre vocês, nos episódios anteriores do podcast, pode ter certeza que vocês foram citados, e pelo menos uns 2, 3 ali vocês foram citados. Como é que você se sente fazendo parte dessa equipe? Cara, assim, eu me sinto sortudo, sabe? Sortudo mesmo, porque
não é todo lugar que você, né, vai trabalhar e você acha uma equipe tão boa, né? Aqui eu tenho certeza que vocês estão aqui super bem aqui, né? Felizes pra caramba de trabalhar junto, né? Isso é gostoso pra caramba. E aqui não é diferente, sabe? Então assim, a gente tem uma parceria, uma amizade muito grande aqui. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Às vezes alguém está com algum problema, oh, tem como você resolver tal coisa assim? Opa, é na hora, sabe? Então assim, a gente se ajuda muito aqui e se apoia muito. Então, isso pra mim assim é gratificante mais, sabe? Todo lugar que eu passei, assim, que eu trabalhei, né, tive a oportunidade de trabalhar em equipe, eu sempre prezava muito por esse relacionamento pessoal tá bem afinado, sabe? Tá em dia. Porque, né, poxa, você vir trabalhar num lugar onde você às vezes não vai, né, poxa, eu ia lá ver tal pessoa e tal, às vezes não. Ô rapaz. Tá nervoso. Tá nervoso aqui. Ximaria. Tá vendo? Aí acontece isso, né? Acontece. Você vem trabalhar, por exemplo, esse cara aí às vezes tá nervoso com o colega lá, tá vendo? Não dá certo, tá vendo? Vai andando com o cachorro lá, Baião. Corre atrás dele aí, Baião. Igual já parou. Tá longe, já. Porque chegar perto aqui que o bicho pega fogo. Mas voltando aqui, Livão. Com essa equipe, né, a gente sabe que os alunos são os verdadeiros privilegiados por estar sendo tutorado por esses professores de tanta qualidade. Na sua visão, qual que é a importância de uma pessoa, um aluno que está saindo agora do fundamental, vindo para o ensino médio, qual que é a importância de um aluno estar fazendo parte de uma instituição federal como o IFTM aqui de Tuiutaba? Assim, tem até um professor que eu tive aula com ele há pouco tempo do IF, e ele falou o seguinte, cara, eu acho que toda cidade tem que ter um Instituto Federal. E por quê, né? Você sai do ensino fundamental, entra no ensino médio com a possibilidade, né, de você fazer toda aquela disciplina de base comum que vai te possibilitar depois tentar o vestibular. Então quem vem para o IF, tá pessoal, tem gente que acha que não, tá? Quem estuda aqui no IF pode sair daqui, tentar o vestibular e entrar na graduação, beleza? Isso é fato. Você ainda já sai daqui com um certificado que te permite trabalhar e atuar na área que você escolheu, né? Que a gente tem vários cursos, depois eu vou até deixar o material para vocês também, mas a gente tem curso técnico, tá? Agricultura, né, que é o curso nosso aqui, né, que se formaram e tal, mas a gente tem agroindústria, eletrotécnica, informática e química. Você já sai daqui com um curso técnico para poder trabalhar aí fora, né? Ou trabalhar e estudar, como é a realidade de muitos também, né? Então, você tem primeiro essa vantagem, né? E outra vantagem é o seguinte, né? Todo mundo aqui, para poder entrar, a gente tem que passar por um processo seletivo que não é fácil, sabe? Não é fácil. Não estou falando que outros não são dessa forma e tal, mas não é fácil. Então, assim, seleciona mesmo, né, aqueles que têm um pouco mais de habilidade, capacidade, talvez conhecimento, né, para poder estar dando aula. Então, assim, o estudante sai do ensino fundamental, com certeza que vai estar tendo aula, às vezes, com um especialista, com um mestre, com um doutor na área. Enfim, isso agrega muito, sabe? Isso agrega bastante. Hoje, 95% do corpo docente do IFTM todo tem pelo menos o título de especialista, sabe? Então, você sabe que você está, né, no caso dos pais, né, tá mandando os filhos para profissional que tá bem qualificado, tá? Assim, sem desmerecer nenhum outro professor de nenhuma outra área, de nenhuma, sabe? Mas assim, aqui a gente tem esse crivo, né, tem a certeza que pode estar contribuindo com a formação do estudante também, tanto técnica, né, quanto de base, para ele seguir ali para a graduação depois. Né? Porque eu vejo que muito se cria o mito de que só um agrônomo que pode atuar nessa área. As pessoas às vezes ignoram o técnico agrícola, né? Mas sendo que a gente tem grandes profissionais, tem até um famoso Lucas Siqueira, não sei se você já ouviu falar. Ele é técnico agrícola, só que ele dá aula, dá baile em cima de muito agrônomo. Então muito se cria esse mito na cabeça das pessoas que só sendo um agrônomo mesmo de formação que você consegue estar atuando no campo, né? Assim, Igor, são vertentes assim um pouco diferentes, sabe? Eu penso dessa forma. O cara quando forma como técnico, o cara vai estar ali no campo, vai estar mais próximo do problema, né? O agrônomo também, né? E a partir da hora que você vai pegando outras formações, tem um pernilongo aí no seu rosto, né? Tirar a dentro. Deu me livre. E aí você vai, né, entrando ali às vezes no mestrado, no doutorado, às vezes o seu foco
vai ser ou trabalhar em alguns postos específicos dentro da empresa privada ou seguir, às vezes, para a carreira acadêmica mesmo, né? E não impede dos dois se interagirem. Então, assim, são focos diferentes com, né, formações que, obviamente, vão ser diferentes. Mas, né, o técnico, quando ele é formado, ainda mais numa escola boa, sabe, como essa aqui, e como são tantas outras escolas assim que tem curso técnico em agricultura, agropecuária, o cara sai daqui habilitado para poder trabalhar, não só habilitado, mas capacitado para trabalhar, sabe? Conheço, né, tive a oportunidade, né, o prazer de conhecer muita gente, né, com quem eu aprendi muito e eram técnicos formados não no Instituto Federal, mas antigamente no Cefex, na Escola Agrícola, né, que deram essa base para existir Instituto Federal hoje. E muitos deles, sim, eram RTV, gerente, mas com uma experiência, assim, fantástica, né? Tem um deles, que é o Giovanni. O Giovanni, ele é técnico agrícola formado no IF Sul de Minas, tá? Assim, hoje IF Sul de Minas. Não lembro agora se foi Muzambinho, Machado, enfim. E o cara fera em pastagem, mas fera. E eu aprendi muita coisa com ele. É um cara que tem uma paciência danada para ensinar também, né? E, né, tive essa graça, né, de ter conseguido fazer amizade com ele e aprendi muita coisa com ele. Então você pensa, pô, mas você não tem um doutorado? Não, meu doutorado foi específico ali, voltado para fitopatologia, né? Eu vou entender ali de fitopatologia, mas de outras áreas da agricultura, tem muito mais gente que vai ter muito mais experiência do que eu. E se eu não estiver aberto também para poder aprender com todo mundo, né, eu vou ficar para trás. Com certeza. Então eu acho que é mito mesmo, sabe? O técnico está ali, como todo profissional de carreira vai ter dificuldade, e o cara vai ter que chinelar, vai ter que estudar, vai ter que correr atrás para poder ficar bom, e vai ficar. Sim. Vamos desmistificar até outra coisa aqui, né? A gente está falando muito dessa parte de sala de aula. Hoje está servindo um podcast até para desmistificar muita coisa. Ivão, opinião sua. Vamos pegar de exemplo seu, agora conversa séria aqui. O professor desconta o que ele passou na vida acadêmica dele nos alunos, Ivão? Desmistifica isso aí para nós. Não, cara, não tem nada disso não. Isso aí é mito, tá? Isso aí é mito. Assim, aqui todo mundo é profissional, né? A gente sabe que a gente tem que chegar e vir para aula vir para a sala de aula, vir para a escola e fazer, né? Até porque a gente tem um monte de lei, de regulamento que a gente tem que respeitar. Então isso é impossível, sabe? Se tiver alguém fazendo isso, está errado. Tá errado. Né? Tá errado, né? Mas assim, a gente também tem o papel de disciplinador. Isso aí a gente vai ter. Então, poxa, não vou deixar o aluno subir em cima da carteira e sair dançando, né, sambando, dançando funk, qualquer coisa lá em cima. Poxa, não, né? Aqui tem regra, aqui também, como qualquer outro lugar vai ter, empresa vai ter. E se ele puder aprender mais cedo essas coisas aqui, lá na frente ele vai apanhar menos. Né? Então, assim... Tá poupando o sofrimento. Exatamente. Né? Quando eu falo apanhar nesse sentido, né? De pegar, pô, você ter um chefe te chamar para poder te dar uma chamada de atenção. Poxa, cara, aquilo acaba com o seu dia, acaba com a sua semana. Então, assim, evitar esse tipo de coisa para poder trabalhar bem feliz depois lá na frente. Né? Se puder aprender aqui é melhor. Né? Lógico que tudo isso vem de casa, tá? Mas aqui a gente também tem esse papel de disciplinar. Com certeza. Mas não é para descontar, não. Vamos voltar agora um pouquinho a falar sobre a fitopatologia. Muita gente falou aqui sobre a fitopatologia em si, mas às vezes o pessoal de casa não sabe muito o que é a fitopatologia, qual que é o ramo de atuação. Então explica um pouquinho para eles, né, o que um fitopatologista faz, qual que é a função dele. Fitopatologia, pessoal, como o próprio nome já diz, né, fitos vem de planta, patos de doença, né, logia, logos, né, de estudo. Então, estudo de doença de planta. E dentro desse ramo, tá, de estudo de doença de planta, a gente tem né, assim, mas muitas áreas de atuação, muitas mesmo, né? Tanto que a gente tem programas de mestrado e doutorado, né? Então, assim, além de você ver aquilo que você viu na graduação, no curso técnico, né? Você ainda pode ficar ali até 6 anos a mais estudando, né, para poder especializar em uma determinada área. Então, assim, tem muita coisa dentro da fitopatologia. Mas, assim, o objetivo principal é o quê? Né? Controlar a doença. Né? O objetivo nosso principal lá na frente é controlar a doença. Para poder controlar a doença, você tem que conhecer o patógeno, você tem que saber detectar, identificar ele, você tem que saber como que a doença se comporta no campo, né? Para você saber, vou recomendar um produto ou um método de controle, né?
poxa, você tem que conhecer também como que a doença, né, como que o patógeno se comporta, como que ele como que ele entra na planta, como que ele se multiplica, né, enfim. É muita coisa aí dentro, né? Mas o objetivo principal nosso, lá na frente, é controlar a doença. Controlar a doença. É. Eu vejo que muito se fala na parte de nutrição mineral, né? Hoje em dia a gente vê nas salas de aula cada vez mais perguntar, o que você deseja para quando você graduar, quando você formar, muita gente querendo para a parte de venda. Mas a parte da pesquisa também, é claro que todas as áreas são importantes, só que a parte da pesquisa é uma parte também fundamental para a gente estar melhorando cada vez mais o nosso agro, né? Como é que você se sente sendo um pesquisador? Porque, querendo ou não, sua área está ligada diretamente com pesquisa. Como é que você se sente e essa importância que você tem, a importância dos pesquisadores em geral, principalmente na área de doenças de plantas, que é uma área que a gente sabe que se a gente não tomar cuidado, tomar conta, acabou, já era, a pessoa perde uma plantação inteirinha. Como é que você se sente sendo um pesquisador? Ah, assim, é algo que eu gosto muito, sabe? Porque a gente, né, tenta gerar tecnologia para poder levar para o produtor, para poder levar para o campo, né? Então, assim, às vezes o pouco que a gente gera, às vezes, de conhecimento por meio de um projeto, às vezes pode ter um impacto muito grande, às vezes, na vida do produtor, ou facilitar um processo ali, né, que vai gerar lá na frente também uma redução de custo, né, aumentar a margem de lucro. Então, assim, você ter na sua mente que aquilo que você faz vai ter uma importância para alguém lá na frente, principalmente para o produtor, isso é bem satisfatório, sabe? É muito bom. E qual que você vê que é a maior dificuldade, qual que é o maior problema que a gente vem enfrentando na parte das doenças de planta no nosso Brasil nos últimos anos, ao geral? A gente estava até conversando um pouquinho aqui com o Andrei, né? E assim, eu acho que hoje as principais doenças, eu vou falar de bactéria, tá? Porque mais a minha área também, mas o citrus hoje ele é atacado, né, por diversas doenças, né, de forma geral, mas temos doenças que são de controle muito difícil, né, como a gente fala das bacterioses. Então, cancro cítrico, o greening, né, então são doenças assim que a gente pode destacar também. Lógico que assim, se a gente for tratar cultura por cultura, né, você vai ter a ferrugem na soja, né, vai ter ferrugem no café. Então a gente tem algumas doenças que são muito importantes, né? E aí, ainda dentro disso, né? Você fala assim que a importância da doença vai ser muito de acordo com aquilo que o produtor está produzindo, né? Em cada fazenda ali a gente vai ter um problema principal, né? Como eu falei, de modo geral, a ferrugem da soja, para o citricultor, várias doenças, mas aí eu vou destacar as bacterioses, né? Mas a gente tem, enfim, cada caso é um caso, né? Então a gente teria que sempre pensar em trabalhar ali de forma bem aplicada e assim, não perder o time, sabe? Não perder o time de controle, porque se a gente perde o time de controle, aquela doença que não era importante... Toma, né, uma proporção muito grande. Toma. E como é que você vê a área de pesquisa relacionada ao nosso país? A gente sabe que, por exemplo, agora no laboratório da UENG, na parte de solos, é um laboratório de ponta, referência na América Latina. Como é que você vê essa parte da pesquisa no nosso país? A gente tem um exemplo fantástico agora, né, de uma pesquisa realizada numa universidade pública e que está gerando impacto mundial, né, que é da pesquisadora Tatiana Sampaio, né, com a poliaminina, né, se não me engano o nome da substância, que ela tem o potencial para poder reverter casos de tetraplegia. Cara, veio de pesquisa, né? Então, sim, a gente sabe que o papel do pesquisador é muito importante. Isso eu estou falando da área médica, mas se a gente for pensar assim, de tudo aquilo que foi desenvolvido aqui no Brasil, né? Por que a gente tem uma agricultura hoje de ponta no mundo? Tá? Pesquisa, né? E boa parte das pesquisas, talvez a maior parte delas até desenvolvida aqui dentro, né? Porque a gente precisa daquilo que seja aplicável e aqui no Brasil, na nossa realidade, né? Que vai ser diferente dos Estados Unidos, da Europa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Então, assim, tudo isso fruto de pesquisa, tá? Desde se você for pensar em mecanização, desenvolvimento de cultivar, tecnologia de plantio, né? Então, tudo isso é fruto de pesquisa. Então, não tem como negar que isso tem uma importância muito grande e hoje, quem faz pesquisa, pesquisa assim, que fique pública, né? Que vai ter um impacto assim, geral maior, são instituições públicas, né? Digo isso porque a gente tem muita pesquisa na empresa privada, muita, que geralmente assim é voltado para resolver o problema da empresa,
mas às vezes a resolução pode ter um impacto tão grande, né, que o pessoal não vai divulgar isso, né, e aí vai virar patente e tudo mais também, né, mas tem esse viés também, tá? Mas assim, sem dúvida, o papel hoje do pesquisador no Brasil é muito importante. Temos alguns gargalos, né, que às vezes o recurso, né, recursos às vezes para pesquisa cada vez ficando, né, mais mais reduzido, né, e às vezes mais dependente da gente conseguir um apoio político para conseguir desenvolver alguma coisa a mais, né? Então assim, isso aí é um gargalo, né? Mais vontade tem, profissional capacitado tem, né? O mínimo de estrutura às vezes que a gente vai ter, né? Aqui eu tenho um laboratório, eu tenho, quem dera, né? Mas a gente tem um laboratório aqui muito Tá bom patenteado já que seu nome já. quem dera, quem dera. Mas a gente tem um laboratório aqui ainda muito bom, mas que assim, muito aquém de outras instituições. E mesmo assim a gente consegue desenvolver muita coisa aqui dentro. Então, né, aos trancos e barrancos a gente vai tentando contribuir também. Porque a gente pode falar que para pesquisa não existe de forma nenhuma lado político. O importante é vir essa verba para poder desenvolver cada vez mais essas pesquisas. Isso sem dúvida. Porque o nosso foco aqui é o quê? A gente desenvolver tecnologia para poder melhorar a vida de alguém. Isso, eu estou falando da minha parte, mas para quem trabalha às vezes em outras áreas aqui do IF também desenvolvendo pesquisa, vai fazer a mesma coisa, né? Então, independente de onde que vem a verba, né, quem é que está ajudando, quem é que está financiando, isso para a gente é o que menos importa, assim, na verdade. O que importa é a ajuda vir. E o que importa é a ajuda vir, né? Inclusive, né, quem estiver assistindo o vídeo quiser apoiar a gente aqui, vem para cá ajudar. E se tiver algum milionário aí querendo assistir no nosso vídeo aí, quiser fazer parte, está convidado para fazer um investimento aqui. E até porque assim, é uma via de mão dupla, sabe? Também não vou ser hipócrita aqui, porque eu sei que, né, a pessoa que trabalha no meio político, ela precisa também de mostrar que ela está fazendo e tal, né? E lógico que a gente dá esse espaço também, tá? Para poder, né, para a pessoa vir também poder mostrar o trabalho dela. É uma via de mão dupla, tá? Isso para a gente não tem problema nenhum mesmo, sabe? Muito pelo contrário, a gente fica satisfeito também de poder estar ajudando e ser ajudado, né? Você falou que sua principal área de atuação é a parte das bactérias. Qual que foi o estudo que você teve assim, agora partindo mais para o lado do coração mesmo? Qual que foi o estudo que você fez assim que mais te abrilhantou os olhos assim, que você ficou mais apaixonado? Ah, cara, assim, na verdade o que me fez apaixonar pela bacteriologia foram as aulas do professor Zé Rogério. Eu falo isso para ele assim, né? Sempre que eu encontro, porque realmente ele foi o incentivador, assim, sabe? Mas assim, tem um trabalho que foi o trabalho de doutorado, sabe? O trabalho de doutorado foi um trabalho que eu contei com a ajuda de muita gente, principalmente com a ajuda do professor Fabrício Ávila Rodrigues. Ele foi um cara assim que me pegou pela mão ali e falou assim, vamos lá, vamos fazer esse trabalho aqui, vem, usa meu laboratório, usa a estrutura toda. E um cara que assim, talvez ele não sabe, talvez eu não tenha sabido demonstrar isso para ele, sabe? Mas é um cara que tem uma gratidão com ele assim, eterna também, sabe? E lá a gente trabalhou com diferentes variedades de repolho, né? E com a aplicação de um indutor de resistência também, para ver como que a planta respondia, né, ao ataque da podridão negra, né? A infecção pela Xanthomonas campestris. E a gente conseguiu resultados muito interessantes, né? A gente vê que na variedade suscetível, por exemplo, né, a bactéria conseguia, vou falar assim, driblar o sistema de defesa da planta para poder causar doença, né? E enquanto isso, sempre analisando as enzimas, né, relacionadas à defesa da planta. E aí a gente teve um resultado interessante que foi, né, esses níveis se mantinham, né, mais altos ali para controlar a doença nas variedades resistentes. De outra forma, a gente teve um reflexo semelhante quando a gente aplicou o indutor de resistência, né, e adiou o desenvolvimento da doença também. E aí, anos depois, até fiquei sabendo que eles usaram esse trabalho no treinamento da empresa que comercializava esse produto, né? E eu fiquei muito satisfeito, né? Um aluno, ex-aluno meu que estava nessa empresa, viu meu nome lá e falou, aqui e tal, né? Estão usando o seu trabalho e tal. Eu falei, poxa. Então, assim, a gente vê que gerou um impacto, né? Então, esse é um trabalho que eu tenho muito boas lembranças, né? E tenho uma gratidão muito grande, assim, de poder ter contribuído de alguma forma também. Sim. Agora vamos para um lado mais descontraído. Professor Lívio, no IFTM.
Mas Lívio Amaral, Livão, assim, fora daqui, o que o Lívio gosta de fazer, né, aqui fora do IF, nas horas vagas? O que o Lívio gosta de fazer? Ah, cara, eu chego em casa, gosto de brincar com meu moleque, né? Tô lá com a esposa também, fico lá, né, enchendo o saco dela um pouquinho também, né? Gosto de assistir meu futebol, qualquer um, tá? Não é só Cruzeiro e Atlético, não vou nem falar de Cruzeiro e Atlético aqui, né? Mas qualquer coisa, né? Tem dia que eu falo, pai, hoje assisti Castanhal e Bragantino pelo Parazão. Meu pai já racha e ri, né? Tô lá, às vezes tô em casa, lá, vou assistir um joguinho, né? E enfim, é isso, né? Eu gosto assim, de ficar mais tranquilo em casa também. Gosto muito de sair, saio muito pouco, né? E futebolzinho final de semana é sagrado, isso aí. De lei. De lei, né? Pra quem não sabe, o Lívio é um dos melhores goleiros aqui do Triângulo Mineiro. Ele só não virou jogador por causa do joelho, né? Foi uma lesão grave que eu tive, que inclusive até prejudica muito meu desempenho em campo hoje em dia, sabe? Entendeu? Mas mesmo prejudicado pelo joelho, o cara é um dos melhores goleiros que eu já joguei junto. Rapaz do céu. Você não deve... Não, eu acho que se ele... Eu tenho medo do que ele teria feito com os jogadores do Galo naquele jogo, estando no lugar do Cássio. Não, mas de resto... não, deixa quieto também. Não vou entrar nessas veredas não, né? Mas enfim, gosto de jogar uma bolinha, né? Gosto de fazer a galera me xingar bastante. Né? Mas é gostoso, assim. E é isso, né? Eu gosto de esquecer um pouquinho daqui. Às vezes não tem jeito. Um dia que eu chego em casa também, falo, nossa, tem que fazer tal coisa e tal. Às vezes eu fico até mais tarde, mas gosto de dar uma desligada. Dar uma desligada. E o que você almeja para o seu futuro, Livão? Tanto como pesquisador, tanto como pessoa. Conta um pouquinho de seus planos aí, se você tem algo em mente, se você só fica a Deus dará, o que vir tá bom. Conta pra gente um pouquinho. Não, a gente sempre tem algum objetivo, né? Assim, de fazer alguma coisa, né? Grandes objetivos, sonho talvez, né? Igual eu já trabalhei com biológico, voltar um dia às vezes a trabalhar com biológico também, né? A nível comercial mesmo, assim, né? De indústria e tal. Mas isso é um pensamento muito mais para frente, né? Não é para agora. Cara, assim, de sonho agora, né? De realmente assim, continuar sempre tentando fazer um bom trabalho aqui mesmo, né? Tentar, né, estar junto com a molecada aí, a gente tendo experiência junto, de trabalhar junto, e quando tá lá fora também, né, a gente tá divertindo fora lá também. E na minha família, né, cara, assim, né, acho que eu tô fazendo um bom trabalho para transformar meu filho num cruzeirense, né? Então isso aí para mim já tá bom. Mas, assim, brincadeira. Tá pondo no jogo do Galo falando que é o Cruzeiro que tá jogando, não, né? Eu tô adotando a tática do meu cunhado. Sai gol, né? Ele é corintiano. E falar pro filho dele, né? Sai gol do São Paulo, gol do Corinthians, né? E por aí, né? Eu tô assim com o Cruzeiro, né? Qualquer gol é gol do Cruzeiro. Ele tá indo. Mas assim, né, cara? De estar sempre junto ali com minha família, né? Tentando conquistar coisa junto ali também. Então, é isso. Tá? Não vou te falar que eu tenho grandes sonhos assim não, né? Mas eu tenho alguns pequenos sonhos que eu quero, né? São tantos que se a gente parar para falar, nem lembra de alguns também. Aí vai também, começa a inventar coisa. Então... Livão, para a gente estar finalizando o nosso papo aqui agora, esse momento é seu se você quiser, sinta-se bem-vindo. Você tem alguma mensagem, algum recado para estar deixando para quem está te assistindo? O momento é todo seu. Se quiser olhar para a câmera, o momento é seu agora. Primeiro eu queria agradecer, sabe, Igor? Porque é uma satisfação muito grande, como a gente falou, né? Às vezes a gente tentar contribuir de alguma forma, né, na formação de algum estudante e tal. Mas assim, essa relação de amizade, parceria que a gente tem, isso aí que permanece para a vida inteira, né? Às vezes a gente esquece de alguma coisinha, né, que a gente vê em sala de aula, mas a amizade, ela permanece, né? Eu acho que isso faz com que talvez eu esteja aqui hoje conversando com você, né? Com o Andrei, com a Bia, com o Alexandre, que, né, hoje não está aqui, mas é um parceirão também. Então, assim, isso que fez a gente sair da sala de aula e estar aqui, então, isso aí eu tenho uma gratidão muito grande, tá? Obrigadão pelo convite, né? E estou sempre à disposição para ajudar com o que vocês precisarem aqui, tá? E no mais, assim, mensagem para os estudantes, né, principalmente, fiquem firmes, né? Continuem estudando. Eu sei que a rotina às vezes é meio puxada, né? Mas garanto a vocês que todo empenho que vocês tiverem, tá? Vai valer a pena lá na frente, tá bom? Livão,
muito obrigado pelo Valeu, nosso cara. papo que a gente teve. Eu que agradeço. Sinta-se bem-vindo para participar outras vezes, não só do podcast, do Giro do Agro em si. A gente está sempre de portas abertas. A gente também é muito grato a você por todos os convites que você já fez para a gente até hoje, para o dia de campo, para a palestra. Sabe que a gente vai estar sempre presente aí, porque é igual eu sempre falo, né? Além da gente ter saído uma relação aluno-professor, a gente saiu com uma relação de amizade e eu acho isso muito importante. Então, muito obrigado, Livão. E para você de casa, acompanhe os outros episódios, né, que a gente teve aí, já tem mais de 4 episódios aí para trás, 4 episódios. Então fica à vontade para estar acompanhando. Vai lá no Instagram da Green Erva, entra no site deles também, não perde, usa o nosso cupom #GiroDoAgro, 10% de desconto. E foi isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E Giro do Agro, a conexão entre você e o campo.